Olá, aqui é o Leandro Soerbron da Sociedade Automotiva. Vamos continuar com a nossa aulinha aí de Volkswagen. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os protótipos. Na primeira aula a gente falou sobre Ferdinand Porsche, agora vamos falar dos protótipos. E por aí até chegar na parte de motor, as versões brasileiras. Então vai ter bastante aula aí pra gente, pessoal. Essa aula aqui a gente está preparando para o pessoal do grupo, do curso. Alguma aula teórica que nosso curso é focado na prática, então nem tem tanta teoria assim. Então a gente vai focar a teoria aqui nessa parte, principalmente para quem quer conhecer mais os carros e principalmente o Volkswagen, a origem dele, como que eles foram feitos, o conceito, quem estava por trás da criação. Vamos lá? O Volkswagen parte 2 da parte de protótipos. Aí o nosso Ferdinand Porsche foi da aula passada. Essa calça aí lá no umbigo, igual que minha avó mandava eu usar. Ferdinand Porsche foi o grande idealizador do nosso Fusquinha. Tá? Como vimos na aula passada, a Zunda, que é a fabricante de motos, né, começou o projeto, foram construídos 3 projetos e logo em seguida abandonou. Não tinha grana, achou que mais interessante investir nas motos. Realmente as motos Zunda vendiam muito, principalmente para o exército alemão. A mecânica do protótipo do Zumba, do Zundap, tinha uma peculiaridade. Tá? Era um motor traseiro radial de 5 cilindros, ou seja, pegaram um motor de avião e botaram no Fusca, de 1.200 cilindradas. E a carroceria dinâmica, ela era bem aerodinâmica, né? Depois foi a NSU que assumiu o projeto, só que a NSU não teve grana para continuar bancando o projeto. Fizeram os protótipos, tudo, mas não tiveram grana para botar em produção. E ficou muito parecido com o Fusca de hoje. E eles usavam um motor de 4 cilindros boxer, né? Suspensão, barra de torção traseira, então tudo direitinho, a barra de torção da suspensão, mas não conseguiu achar verba para financiar o projeto. Então, os protótipos ainda estão no museu da Volkswagen. É um protótipo, isso aqui são réplicas, tá, pessoal? Você vê que o motor traseiro bonitinho, ó, já tinha o conceito, o desenho rústico ainda, não era aperfeiçoado, por dentro era bem simples. Vocês podem notar uma semelhança com o 2CV francês. Né? Olha só, pneuzinho fininho, tá? Os conceitos sempre foram replicados, né? Nunca foram totalmente criados. Então, você tem um conceito, você pega aquele conceito, melhora um pouquinho. Ah, essa aerodinâmica aqui não está muito boa, eu vou botar um motorzinho assim, para cá, para cá. E isso aqui já era, por exemplo, o desenho do Fusca, né? Praticamente. Então, essa aqui é o Porsche Type 12, a réplica do Zundap. Essa aqui é do NSU. Era bem parecido mesmo com o Fusca já, o desenho dele. Engraçado esse capô, né? Prolongado, bem interessante, mas o motor traseiro. Então esse aqui era o Type 32. Esse aqui é o original, tá? Sobreviveu da guerra, por milagre. Aí, como nós vimos, o Hitler resolveu financiar esse sonho dele, que era o carro do povo, mas baseado nas ideias de Henry Ford, de que o pobre poderia comprar carro. Só que por trás dessa ideia do carro do povo, ele queria pegar um financiamento para fazer a sua máquina de guerra. A grande verdade foi essa. Então, em 1933, Hitler encontrou com Porsche, mostrando conhecimento dos projetos anteriores, tanto o projeto de NSU quanto da Zundap. O Type 12 da Zundap e o Type 32 da NSU. E fizeram algumas exigências para o projeto chamado Carro do Povo, Volkswagen em alemão, Carro do Povo, que são: o carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças, que era o tamanho de uma família alemã da época. Deveria chegar a 100 km por hora e manter a velocidade. Pô, 100 km por hora na década de 30 era coisa pra caramba. Até hoje a maioria dos carros para chegar a isso é complicado. O consumo de combustível não deveria ser menor que 13 km por litro. Então ele tinha que chegar a 100 e economizar combustível. Fazer 13 km por litro. O teu Fusca faz 13 km por litro? Deixa quieto. O motor tinha que ser refrigerado a ar. E, se possível, diesel na dianteira. Então o motor tinha que ser na dianteira e a diesel. Ele deveria ter o preço final em 1000 marcos imperiais. O motor tinha que ser refrigerado a ar também. Tá? Esse detalhe eu não falei. O carro deveria transportar 3 soldados e uma metralhadora. Então era uma exigência interessante, né? Então a cabeça do Porsche, pensando nisso tudo, nesses estudos de engenharia, era complicado. Lembrando que Porsche nunca foi engenheiro formado, sempre foi de prático e um dos melhores engenheiros. Então, em 17 de janeiro de 1934, Porsche encaminhou os estudos para o projeto ao Hitler. Os estudos sobre desenho e construção do carro popular alemão, que foi conhecido esses estudos. Lá ele convenceu o Hitler sobre o local do motor na traseira. Então ele resolveu que o motor tinha que ficar na traseira. E tinha que ser a gasolina, porque o diesel não ia dar a potência necessária para isso, com um motor tão pequeno. E a construção do carro alemão.
E ele pegou os carros da Alemanha da época e comparou todos eles. E mostrou, ó, tem que ser traseira para a gente ter isso, isso e isso. Então convenceu Hitler. Só que Hitler ficou irredutível quanto ao valor do preço. O Porsche achava que ia gastar 1.500 marcos imperiais, mas o Hitler fez questão de fazer 1.000 marcos imperiais. Então o projeto foi encaminhado para a Associação de Fabricantes de Automóveis Alemães, a RDA, que ficou encarregada do projeto de execução. Foram investidos 22.000 marcos imperiais no projeto, no dia 22 de junho de 1934, que foi assinado o contrato. Por conta dessa data, hoje em dia a gente comemora o dia do Fusca, e é o aniversário aqui do tio Leandro, dia 22 de junho. Pode esquecer não para dar presentinho para mim. Então Ferdinand Porsche e Adolf Hitler assinaram. Isso aqui não foi no dia que assinaram o contrato, não. Essa foto aqui foi no dia que apresentaram as miniaturas já do protótipo final, tá? Que, se eu não me engano, era o W38, VW38, que é o Fusca que a gente com a janelinha dividida. Com os equipamentos instalados na casa de Ferdinand Porsche, a equipe foi formada: Karl Heiber, Erwin Komenda, Franz Hedgens, Joseph Keires, Karl Franz, Joseph Micker, Joseph Zandarik e Ferry Porsche. Eu não sei falar esses pronúncias em alemão, tá? Não sei mesmo. Agora esse Franz Hedgens aqui que foi o responsável pelo desenho da carroceria do motor box. Desculpa, do motor box que a gente conhece. Então, esse esboço aqui, esse rascunho foi achado. O pessoal que podia falar de quem era, já está todo mundo morto, né? Tá todo mundo já falecido. E muitos acreditaram isso ao Hitler, que o Hitler tinha feito. Eu não sei se já ouviram um conto urbano. Tinha feito modificação no desenho do projeto, teria que ser assim. Só que esse desenho aqui era mais fácil ser de Erwin Komenda do que o cara que desenhou a carroceria, do que ser do próprio Hitler. Apesar do Hitler ter seus talentos de desenho, essas coisas que a gente sabia, antes tivesse virado artista. Faria menos mal para o povo. Então, problemas no projeto. A Associação RDA se opôs ao projeto. Eles fabricavam um carro de luxo e eram contra a intervenção estatal, esperando que o projeto não prosseguisse. Então, o presidente da associação era o presidente da Opel. E eles tinham a clara ideia que, se esse projeto desse certo, Hitler ia tomar todas as fábricas, como todo socialista faz, né? Ia tomar todas as fábricas de carro e iam fazer o quê? Fazer produção estatal. Lembra da União Soviética? Que o cara tinha que entrar lá para pegar fila para pegar um Lada, ficava 500 mil anos para pegar um Lada lá. Era barato, mas não tinha produção. O próprio Trabant, que era feito de papel machê, ficava anos na Alemanha Oriental para pegar um Trabant, que é uma porcaria. Então o que acontece? Eles já estavam vendo o futuro, né? Que o Hitler ia acampar as fábricas todas se esse projeto desse certo. Aí o Hitler passou a tarefa para a RDA, né? Que eles teriam que aprovar o projeto e bancar a construção dos protótipos. A produção exigia novas tecnologias e soluções inteligentes. O motor foi outra dificuldade. Foi tentado um motor de 2 cilindros, um de 3 cilindros, para reduzir os custos, mas eles não foram nem confiáveis e não tinham a potência desejada. Com o motor traseiro sem radiador, a dificuldade para a refrigeração era enorme. Então você tinha que ter um motor também traseiro. Como você refrigera um motor? Radiador na frente, água circulando com etileno glicol, trocando calor. O motor de moto, ele depende do ar circulando na moto. Se você ficar ligando na moto muito tempo sem radiador lá, você pode, parado, você pode botar fogo na moto. Então, esse tipo de motor aqui era meio complicado, já que ele era baseado na aviação e nos motores de moto. Então, você tinha que ter a circulação de ar. Então, foram vários projetos até chegar no problema no motor que a gente tem hoje. Mesmo assim, o motor de Fusca hoje, ele não tem uma refrigeração 100%. Ele tem a ventoinha que fica por baixo da carcaça, né, que a gente chama lá na capelinha, mas mesmo assim ele não é 100%. E principalmente a galera que gosta de envenenar motor, como eu gosto, né, você tem que pensar em refrigeração. Então eles tentaram, sugeriram até usar o motor que já tinha lá no Zandap, o Type 12, né, que era o 5 cilindros radial. Só que essa ideia foi pastelada. Aí tentaram o motor vertical, que é o motor comum, né, e o motor horizontal de 2 tempos, que é o boxer, né? Ou flat. Foi quando Franz Heffner desenvolveu um desenho funcional de motor traseiro boxer, cilindros opostos. O que é o motor boxer? Você tem um motor flat, que ele funciona assim. E o boxer funciona assim. A diferença de um para o outro está nesse formato. Então, parece 2 boceadores. Por isso tem o nome de boxer.
Então ele pegou um projeto de um motor de 1909 do próprio Ferdinand Porsche e deu uma melhorada nele e foram testando. E o que funcionou, entre aspas, que estava com as características, ele tinha menos barulho, era mais econômico, era barato de se fazer, ele foi chamado de motor. Letra E foi a quantidade de vezes que foi testado, então foi a quinta vez que ele foi testado. É praticamente o motor que a gente vê no Fusca hoje, né? A única diferença é que a bomba de gasolina dele não era bomba mecânica, era uma bomba elétrica. Aí eles trocaram essa bomba para uma bomba mecânica. E o Verabrequim, depois eles trocaram por ferro fundido, porque o Verabrequim estava quebrando nos testes. Aí a foto da esquerda do motor e o Van Hemphis, né, tá aqui com o Ferdinand Porsche. Ele estava olhando umas aletas ali, ó. E outra coisa, o Hemphis ele fez esse logotipo. Ele fez esse primeiro logotipo que dá a ideia de movimento, depois fez esse logotipo com engrenagem aqui, 89. Até os logotipos de hoje foram ele que fez. Os últimos, até 2000, foram ele que fez. O motor de 4 cilindros box teve posição ferrenha de Heinrich Nord. Esse era o que eu falei, que era o presidente da Opel. Então ele já estava prevendo o futuro. Então achava que o Hitler ia detonar tudo como detonou. Mas foi a escolha final junto com o seu desenho na chapa de metal curvada, capô encortado na dianteira e a corcunda na traseira. Aí que ganhou o apelido de Kaffer, né, que era um besouro. Com a suspensão por barra de torção, carroceria sólida que proporcionou a ideia de durabilidade do carro. Realmente, o Fusca é um carro que dura muito. Você vê Fusca rodando sem cuidado nenhum, durando quase para sempre. Então, os primeiros protótipos do Fusca. Com prazo de 6 meses para fazer 3 protótipos, que o Porsche sempre fazia 3 protótipos, era curto. Em 1935, 2 modelos estavam prontos, um pouco rústicos ainda, com fundo de madeira, motor de 2 tempos, de 850 cilindradas, foi chamado de Versus V1, né? E o conversível V2. O que fizeram conversível? Para agradar o tio Filler, né? O Hitler gostava do conversível. Até ficou bem bonito, né? Essas unidades aqui, se tivessem réplicas funcionais, sem ser fibra de vidro, eles iam ficar bem interessante. Farolzão grandão. Em 12 de outubro de 1936, 2 pré-protótipos com carrocerias de aço foram produzidos por Porsche, somados a mais 2 pela Daimler-Benz, a série W30, que a gente chama aí. Eles foram entregues à RDA para o início dos testes. Os 2 carros possuíam motorbox de 4 cilindros, que acabaram sendo escolhidos para o Fusca. Os 2 da Daimler, tá? Foram rodados 50 mil quilômetros cada um. Entretanto, todo tipo de terreno, clima sendo feito 6 dias por semana. O teste foi absurdamente pesado. Até hoje não tem, só 4 rodas que fazem um teste parecido com isso. No relatório do final da RDA, o projeto foi aprovado, mesmo a contragosto. Então tá aqui os W30. Eram 2 feitos por Ferdinand Porsche e 2 pela Daimler. Já que era bem bonito esse projetinho. Essa foto aqui, pessoal, é meio polêmica. Aparece o cara dando uma retada no carro. A gente não sabe se isso foi verdade ou foi uma brincadeira dos funcionários, né? Os carros foram todos desmontados, os protótipos, ou foram. Ninguém sabe o destino final desses carros. De repente aparece enterrado, escondido, por causa. Teve guerra, né, pessoal? Hoje em dia, um carro desse aí original deve valer uma fortuna. Se o segundo Fusca produzido foi achado queimado, for restaurado, foi vendido por $1,5 milhão de dólares, imagina um protótipo W30 desse original, da Daimler, ou feito pelo Porsche. Isso aí não tem preço, isso é 10, 15 milhões de dólares para cima. Né? Então foram relatados vários problemas no teste lá, principalmente com o freio, que era pro varão. Então eles trocaram o freio varão e botaram a tambor. E no Verabrequim, como eu disse antes, que eles botaram pro forjado. Fizeram umas 30 modelos em 37 e foram financiados pela RDA. O W30 na primeira fase ainda tinha janelas, era sem janela, sem para-choque, era besourão ainda. E eles foram entregues ao oficial da SS, né, os nazistas lá da SS. Mas eles rodaram praticamente 2,4 milhões de quilômetros, todos eles somados juntos. Então, após os testes, os carros foram recolhidos a mando do alto comando alemão, porque era uma tecnologia nova e eles iam usar para a guerra isso. Né? E a polêmica lá da marreta, ninguém sabe se foi verdade ou não. Olha o carro como que era bem rústico. Faz lembrar muito o 2CV. Banquinho, tá vendo? Painel bem simples. Motor deslocado lá pro fundo. Vai ter mais espaço. Uma foto aí da propaganda. Isso aqui é lá na Baviera. Um lugar lindo. Após os testes da estrutura do carro,
Tá errado aqui, a estrutura do carro foi concluída. Tem só tendo modificações de detalhes do desenho final, em 1936 e 37. Então eles mudaram só os desenhos. Ferdinand Porsche havia viajado aos Estados Unidos para acompanhar de perto o processo de fabricação em massa. Ele trouxe os trabalhadores alemães que trabalhavam nos Estados Unidos, em Detroit, para trabalhar lá na fábrica. E com isso, ajudar a viabilizar o projeto. Que foi na época que estavam fazendo na Daimler, lá. Ou lá na casa do Porsche, os desenhos de aerodinâmica. A Recomenda trabalhou na forma final do carro e produziu uma maquete de pré-produção. Ele fez uma maquete de pré-produção em madeira, tamanho real, com as janelas bipartidas atrás, que é o famoso W38 e 39. Tampa do motor e cobertura que a gente tem hoje, né? E os estribos, botaram os estribos no carro e a porta também. A porta passou a abrir normalmente, não era porta suicida, como era o projeto original. Com a finalização do projeto, o maquinário ferramental foi importado dos Estados Unidos. Então foram fabricados 44 modelos W38 e 39, foram produzidos para altos executivos e para fins de propaganda e exibição. Aqui os carros já prontos, aqui, ó. Se eu não me engano, tem até um teto solar aqui, ó. Tá vendo? Tinha um teto de lona. Esse aqui é o portal de Brandenburgo, em Berlim. É uma história que não foi confirmada, né, mas vale registrar aqui. O carro feito por Tatra, da Tchecoslováquia. Desde 1972 era muito parecido com o desenho dos projetos do Porsche. Ele parecia muito com os projetos da NSU, lá da Zunda, que eram da mesma época. Lembrando que a Tchecoslováquia foi praticamente anexada pela Alemanha e com mais de 30 mil quilômetros roubados dela. Então os imigrantes alemães que moravam lá na República Tcheca, assim como os da Polônia, eles fizeram aquela política para anexação junto com a Alemanha, para virar o pessoal. Essa crise foi chamada crise dos Sudetos, em 1938. Vale a pena dar uma pesquisada, sei que é uma história interessante. Olha o protótipo do V570, muito parecido com o Fusca. E o motor traseiro também, enfiado. Então, pessoal, essa parte aqui para vocês, só para ter uma noção de como foram feitos os protótipos. Eu vou deixar para vocês baixarem aí esse PDFzinho que eu gerei aqui agora. Eu vou também dar dicas de livro para vocês, se quiserem se aprofundar mais, da Amazon, para vocês terem na sua biblioteca. E vocês sabem que eu sou tarado por livro, vocês viram uma parte dos meus livros lá. É sempre bom ter, principalmente quem gosta de Fusca. Tem aquele Fusca que você já encontra, você encontra na internet, que é Como Conservar Seu Fusca, O Segredo do Fusca. E esse da história do Fusca. Toda hora tem um livro novo contando com fotos que não tinham. Valeu, pessoal? Então, você gostou aí, você compartilha com seus amigos e dá uma força para o nosso trabalho aí. A gente está improvisando aqui um pouquinho. Estamos melhorando a cada aula, porque isso aqui é uma novidade para a gente. Eu acho bonito esse carro aqui. Parece um Fusca com a cara deformada. Parece sofrer um acidente. Mas é interessante. Parece que ele é mais espaçoso, não sei. Tá bonito. W38. Eu gosto muito do desenho do Fusca. Eu sou suspeito para falar. Tenho 2 bichinhos desses. Meu pai teve um monte de Fusca. Um em cada época. Né? Então, pessoal, é isso aí. Compartilhe com seus amigos aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. E depois a gente vai continuar falando. Agora a gente vai falar do início da produçãozinha. Na próxima aula. Aí começou a Segunda Guerra Mundial, a adaptação das fábricas para as versões militares. E depois o bombardeiro da fábrica e os ingleses que convenceram os americanos a fabricar o Fusca. Teve um major lá que foi praticamente o herói da Volkswagen, que ele convenceu os americanos a fazer, botar a fábrica para funcionar, porque a fábrica foi bombardeada, mas os equipamentos estavam praticamente intactos. Então eles fizeram um monte de versão lá, com o material que tinham, e distribuíram os Fuscas, chamado como Wagner, para os comandantes de cada unidade lá militar que estava alocado lá na Alemanha, dos ingleses, franceses e americanos. Então o carro foi espetacular. Valeu, pessoal. Então aguardo vocês na próxima aula aí. Um abraço.